Uma ótima tarde para você que está acompanhando aqui o nosso Sensação Podcast. E hoje o Sensação Podcast recebe nada mais, nada menos que ele, né? Ele que é professor, foi diretor, é um camarada apaixonado pelos esportes, contribui muito, porque afinal de contas ele emprega muitas pessoas e gera riqueza para Rio Pomba, para a região. O Sensação Podcast desse final de semana recebe Gilmar Lima. Boa tarde, bem-vindo, Gilmar. Boa tarde, Elias. É um prazer estar aqui na Sensação 105,5, né? Eu sou apaixonado pela Sensação também, você entendeu? Fico feliz. Sou sempre ouvinte, né? E é um prazer estar aqui e boa tarde a todos também que estão ouvindo. Prazer é todo nosso, né? A gente vai começar, vamos fazer o seguinte, pra gente iniciar o nosso podcast aqui, antes a gente vai colocar, já que sou um apaixonado por esportes, deixa eu abrir aqui o Sensação Podcast com uma trilha muito bonita que eu tenho certeza que o senhor vai gostar. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Esse aí tá ruim. E se eu colocar isso daqui? Botafogo, campeão desde 1910. O senhor é botafoguense? Sou botafoguense. Apaixonado mesmo? Apaixonado. O primeiro hino não deu certo, não? Primeiro não. Gilmar, o senhor nascido em Rio Pomba, conta um pouquinho da sua trajetória desde a infância pra gente. Eu sou filho de Maria da Conceição Alves Lima, Silvio Lima, né? Tenho 5 irmãos, né? Nascido em Rio Pomba, 1958, né? E a vida toda aqui em Rio Pomba mesmo, né? O senhor iniciou sua trajetória primeiro como professor. Você estudou por perto, teve que ir para longe. Quais que eram as dificuldades daquela época para se formar até chegar, né, ao momento do senhor poder lecionar? O que aconteceu, Elias? Eu estudei no Grupo São José, né? Fiz até a 4ª série. Depois fui para a 5ª série no estadual. E lá no estadual, teve uma época que eu comecei a tomar conta da banda de música. Então eu fiquei um bom período na banda de música no estadual. Só que quando eu tirei estava tirando o 3º ano científico, o professor Sérgio, que era o diretor da escola, naquela época do Borges Moraes, ele falou assim: Gilmar, você não pode sair da escola. Eu vou ter de arrumar para você umas aulas aqui, você vai fazer um curso em UBA, fazer um curso em UBA e depois eu arrumo as aulas para você aqui. Foi nesse período que eu fui para UBA fazer matemática e comecei a lecionar no Borges Moraes em 1979, entendeu? E fiquei ali no Borges Moraes tomando conta da banda, né? Aquela banda boa, igual a fanfarra que tem até hoje aí na cidade, na época do 7 de setembro, né? Que sai aí dando alegria à cidade. E depois eu fui pra Silverânia. Eu lembro do senhor lá. Silverânia era extensão de série. Aí começou em 1980 a 5ª série, 1981 5ª e 6ª, 82 5ª, 6ª e 7ª, e em 1983 completou a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Fiquei lá um bom período, né? Fiquei lá de 1980 até janeiro de 97, quando eu saí da escola como diretor, entendeu? E aí eu pensei bem que eu tinha um cargo, eu peguei e trouxe o meu cargo na época de 20 aulas pro Borges Moraes. Eu lembro do senhor de diretor lá, lembro do senhor na escola, lembro do senhor conversando com as pessoas, né? E por onde o senhor vai, né? Não só lá em Silverânia, eu percebi que o senhor é uma pessoa que consegue trazer muitas amizades e sempre se preocupa com o próximo, né? Tenta fazer o bem, não só para as pessoas que estão ao seu redor, mas de todas de uma forma indiretamente também. Sim, a gente sempre querendo o bem do próximo, né? O social da cidade. Acho que todo mundo fazer esse social, né? Não custa nada, né? Então eu sempre participei de encontros de jovens, de ESCC, de EAC, de EJC, entendeu? Então eu sempre me empolguei, entendeu? Hoje o que eu gosto mesmo é os encontros, entendeu? Da minha vida, entendeu? O senhor participa
de encontros. Participo dos encontros, do ECC, do EJC, né? Todo ano a gente está participando dos encontros aqui na cidade. Sempre colocando a fé em ação. Sempre colocando a fé em primeiro lugar, né? Durante essa caminhada, tanto como diretor quanto professor e também nesses encontros, o senhor conseguiu fazer muitos amigos ao longo da sua vida? Fiz muito, então, e principalmente em futebol. Futebol eu fiz grandes amigos, entendeu? Fiz na parte também religiosa, grandes amigos que eu tenho até hoje, grandes amigos, né? Que a gente emociona até pelo quanto a amizade que a gente fez com esses casais, as pessoas que participaram da vida da gente no ECC, entendeu? Além dos encontros, além de professor, diretor foi em Silverânia, né? Diretor foi em Silverânia em 1993 até janeiro de 97. E além de tudo isso, o senhor também é um apaixonado pelos esportes. O senhor foi presidente de alguns clubes, né? Que fala, o Atlético aqui em Rio Pomba, América. O América, o Pombense. Elisa, é assim, se for ver minha trajetória, eu já participei de todas as entidades de Rio Pomba. A minha trajetória, entendeu? Todas as entidades teve meu nome participando nela, entendeu? Todas. E eu já fui presidente do América, eu já participei muito com o Pombense, os títulos do Pombense, quanto ganhou, eu estava presente também, ajudando os pessoal lá na diretoria do Pombense, entendeu? Então é assim, muita participação, muitas amizades, entendeu? Então a vida da gente é essa. Gilmar, olha só, a gente preparou aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar rodar, depois a gente conversa. Gostaria Pai, que você pudesse. Difícil expressar tudo que eu sinto por você em um áudio tão curto, mas gostaria de agradecer por ter confiado em mim. Obrigado por você ter me ensinado a encarar as vicissitudes da vida com muita coragem. Sempre o seu amor e apoio incondicional me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje. Muito obrigado por tudo. Te amo, Caio. Pai. Isso eu não estava esperando, ó. Não. Olha, foram muitos áudios, né? Hoje eu percebi o tanto que o senhor é querido, né? Eu lembro do meu pai falando muito sobre o senhor. Então, assim, e quando eu pude, né, colocar lá na rede social um vídeo, eu lembro que o senhor comentou sobre o meu pai. Então, assim, é algo que me emocionou muito. E eu percebendo agora as pessoas encaminhando áudios aqui e contando um pouquinho da sua história, a gente vê que o senhor é um ser humano que é iluminado. Então, é tão importante para você que está aí do outro lado. A gente vai contar um pouco da história de uma pessoa que é um ser humano incrível, um camarada muito de família, né, que tá sempre colocando Deus em primeiro lugar e que hoje gera diversos, né, empregos para nossa região, que gera um encadeamento positivo para nossa região. Isso. Vamos colocando os áudios, a gente vai comentar. Manda uma mensagem pro vovô Mar. Te amo. Manda. O que falou primeiro foi o filhão. Foi, Oi, vovô Gilmar, tudo bem? Eu te amo muito, você é um homem muito especial pra mim. Você é o melhor avô do mundo. Um beijo. Essa aí é a netinha? É a neta minha, Maria. Isso, fala beijo. Você é muito especial. Seu Gilmar, vamos fazer o seguinte, ao longo do podcast a gente vai colocando mais. Tudo bem. Os netos, o filho, né? Que falou um pouquinho, né, pro senhor. Como é que foi a sua trajetória na infância? O senhor acredita que lá atrás, talvez alguma dificuldade na infância? Quais valores que o senhor teve na sua infância que moldaram o Gilmar de hoje? Principalmente os meus pais, né? Então, meu pai é uma pessoa muito simples, era um capinador, né? Era um plantador de milho, plantador de fumo, e depois veio vender galinha, ovos, pegava aqui em Rio Pomba, em Mercedes, levava para Juiz de Fora. A minha mãe era muito querida, entendeu? A minha mãe tinha uma visão muito grande. Então, meu pai e a minha mãe, assim, não deu nada de riqueza, não, mas deu 5 diplomas, cada um filho. Cada um teve o seu diploma, entendeu? Todos nós somos formados. Eu, por exemplo, eu tenho 4 cursos, entendeu? Eu tenho 4 cursos. E assim, a minha mãe passou para nós
uma imagem muito boa de vida, entendeu? Uma educação fora de série, entendeu? Então a minha mãe era muito pontual nas coisas todas, meu pai muito pontual, entendeu? A minha mãe era exemplo, ela trabalhou 25 anos antigamente era escola agrícola, né? Entendeu? Ela trabalhou 25 anos, ela era cozinheira lá da escola agrícola, depois ela passou a trabalhar na área da lavanderia, entendeu? Então é uma pessoa muito digna, uma pessoa que morreu e deixou para nós um legado muito grande, entendeu? Para todos nós irmãos. Seu Gilmar, hoje a empresa, né, ProRege tem quantos colaboradores? Eu queria contar para você a trajetória. Não, sim, mas eu vou te perguntar. Tá. Quero saber assim, quantos colaboradores tem hoje e saber se o senhor lá atrás imaginava que ia chegar até onde o senhor chegou. Hoje a gente tem quase 90 colaboradores, entendeu? Se eu conseguir enxergar isso lá atrás, assim, estaria nessa dimensão? Não, mas a fé que a gente tem e isso vai iluminando a gente, entendeu? Parece que Deus vai proporcionando isso a gente devagar, entendeu? Vai colocando a gente para fazer isso tudo que a gente fez, entendeu? Então a fé está acima de tudo, entendeu? E aos poucos a gente vai crescendo, vai fazendo, vai aparecendo, muito pé no chão, muita humildade, porque hoje para você montar uma empresa você precisa muita humildade, entendeu? Saber escutar muito, entendeu? Então isso é a riqueza da gente, né? O senhor começou com a ProRege, foi mais ou menos quando, mais ou menos assim? A ProRege foi o que acontece. Quando eu saí em 1997 de Silveirana para Rio Pomba, para o Borges de Moraes, eu abri eu fui num concurso de laticínios lá em Juiz de Fora, na Cândido Tosh. Hoje a ProRege até participa a Expolac, a Exposição Nacional de Produtos Lácteos, entendeu? Então eu fui em 1997 passeando com a minha irmã, que a minha irmã é da área de laticínio. Chegou lá, eu parei perto de um stand que vendia coalho. Aí conversando com um cara, com outro amigo e tal, aí naquele dia eu vim embora. No outro dia eu voltei, aí o cara comecei a conversar com ele, falou: por que você não pega uma representação de coalho aqui na região? Aí eu falei: eu vou conversar com a minha esposa, se ela falar que tá legal e tal, eu vou pegar o negócio. Fui, conversei com a Geni, minha esposa e tal, aí abri uma firma e peguei a representação. Aí eu começava a rodar aqui por perto. Eu ia aqui no Henrique, eu ia em outro localzinho, aqui no Bom Jardim, vendia um coalhozinho de 5 litros, ali outro 5 litros, mais 5. No final eu falei assim: isso está melhor do que a escola. Aí comecei a andar nos laticínios e ver. Falei: eu vi. Aí eu ouvi um produto, carmim de cochonilha, que usa aquele rosa que dá no sabor morango. Coloque remédios, entendeu? Da cor do remédio, isso tudo. Eu falei assim: engraçado, rapaz, eu vou abrir uma fabriquetazinha de corante. Peguei e chamei o Reginaldo, que foi prefeito da cidade, para ser o meu sócio. E nós abrimos a ProRege. A ProRege, Pro é de produto, Ré é de Reginaldo e G é de Gilmar. Agora eu entendi. Entendeu? Porque o pessoal fala assim: ProRege era Reginaldo e Gilmar. Eu ficava assim: o Regi deve ser do Reginaldo. E o Pro? Onde é que entra o Pro? Produto. Aí abri uma pequena empresazinha aqui perto do Rotary, no lado, onde era do Kriber, fiz a fabriqueta ali e tal. Aí o Reginaldo teve uns problemas e tal, não quis continuar mais na sociedade, comprei a parte dele e depois comprei lá no distrito. E no distrito ali comecei a construir. Na hora que eu vi, nossa, isso aqui é grande demais para mim. Só foi 6 meses já não era grande mais. Aí depois comprei a parte de baixo do toquinho, aumentei a empresa foi crescendo, a minha esposa me ajudando muito. Minha esposa tinha um escritório de contabilidade e ela que era o meu esteio lá na minha empresa, entendeu? Então a minha esposa é meu esteio até hoje ainda na empresa, né?
uma grande mulher, né? Então, e assim foi. Depois veio essa outra empresa de Mercedes, que a gente comprou da Dow lá de Santos Dumont, que é aquela empresa de carbureto, né? E a gente tá aí na luta. E lutando e não para, né, Gilmar? Não, a gente tem uma perspectiva muito grande de crescimento, né? Entendeu? Já crescemos bastante. Uma empresa muito sólida, entendeu? Uma empresa aí, a gente muito pé no chão. Aí, quanto o Caio com 16 anos, eu coloquei ele na empresa. E coloquei na empresa e tal, ele foi fazer um curso de economia em Juiz de Fora. Aí ele começou a apanhar gosto da empresa. Aí chegou num patamar que hoje, assim, ele que domina tudo, ele que olha tudo. Ele fez a empresa crescer muito, entendeu, meu filho? Entendo. Já que o senhor falou tanto da empresa, da esposa, eu gostaria que o senhor pudesse ouvir essas palavras e um pouquinho da história também. Boa tarde, Elis. O Gilmar, ele começou, né, como professor, trabalhou muitos anos em Silverânia e, além de ser professor, ele foi numa feira de laticínio em Juiz de Fora com a irmã dele, na Cândido Tostes, e ele começou a vender coalho nos finais de semana. Ele comprava o coalho e começou a visitar os laticínios vendendo coalho aos sábados. E aí começou a empresa, aí a gente abriu uma empresa. A empresa era fundo de quintal, era lá em casa. E aí a empresa foi crescendo, ele chamou o Reginaldo para ser sócio dele, aí nasceu a ProReg. Aí ele começou a fabricar. A empresa nasceu ali atrás da rodoviária, ele alugou ali, que era do lado da madeireira Rio Pombo ali, que era, na época era do Arlindo. A empresa nasceu ali. E depois ele comprou aqui no distrito do Paulinho da NET e nasceu a ProReg. E aí a empresa foi crescendo. Ele foi presidente do América, ele foi presidente do Pombense, ele ajudou futebol em Mercedes, ele sempre foi muito de esporte. Ele fazia uns torneios que ele trazia time Fluminense, ele trazia Cruzeiro, ele trazia vários times, né, de outros estados na época de férias e ficava alojado no IFET. Então ele fazia campeonatos, ele mexeu muitos anos com futebol. Agora que ele parou por problemas de saúde. A vida dele toda foi assim. Ele sempre gostou de esporte, né? A trajetória dele é essa, sempre assim, alguém precisa de alguma coisa, ele ajuda, sabe? Ele tá sempre ajudando. Ele vive assim, a vida simples de ajudar as pessoas. Não gosta de injustiça, não gosta de coisa errada. Ele começou a vida assim, a trajetória dele foi essa. Agora que ele está parado do esporte, mas sempre foi muito esporte na vida dele. Boa tarde. Como é que é para o senhor ouvir um áudio assim da esposa contando um pouquinho da história do senhor? Ela foi tudo pra mim, né? Até hoje é tudo, né? Uma mulher que me olha é tudo, né? Eu tenho meus problemas de saúde, preocupo demais comigo, né? E ela sabe toda a trajetória que nós passamos na vida, né? Nas horas boas e nas horas também que na hora da saúde, né? Né? Eu já fiz 4 pontes de safena, 2 mamárias. Fiquei 11 dias num CTI, 29 dias no hospital. Eu sei, e eu em 2003, e ela olhando tudo, entendeu? Tinha um escritório com mais 100 clientes, tinha empresas, entendeu? E não deixava dia nenhum de dormir comigo em Juiz de Fora. Ela conseguia, né, ajudar a gerir a empresa, e ao mesmo tempo cuidando do senhor. É isso aí. E como foi passar por essa situação? Sou internado, né? O senhor chegou a ficar no CTI. Okay. Como é que foi nessa época a vida para o senhor? E o que o senhor consegue assim tirar de bom dessa época, de proveito, assim, de algo que talvez trouxe um grande ensinamento para o senhor? A partir deste momento, assim, foi tudo muito rápido, entendeu, Elis? Eu fazendo uma caminhada, senti uma aziazinha. Aí naquilo eu senti no outro dia e eu já procurei um médico, o Mundiquinha, mandou fazer um exame de esteira, aí a esteira deu isquemia e depois eu fui para Juiz de Fora,
fazer a cintilografia, e a cintilografia deu isquemia, já procurei outro médico em Juiz de Fora, ali já me internou, e com mais 5 dias já fiz uma cirurgia cardíaca, e fiquei mais 50 dias de repouso, e me ensinou muito, entendeu? Me ensinou muito a acreditar em Deus, entendeu? A fé, entendeu? Aquilo mexe comigo, entendeu? Isso, entendeu? Então, e ver, sentir o outro ser humano do outro lado, entendeu? Isso, qualquer pessoa que estiver passando por qualquer dificuldade, isso dói muito em mim, tá? Então, ajudo muitas pessoas, entendeu? Às vezes eu não gosto de falar que a gente faz para Deus, né? Mas é muita cirurgia, muita coisa que eu arrumo, entendeu? Pela facilidade que Deus me deu para mim ter amizades grandes para conseguir isso, entendeu? Então, tem uma coisa que a gente sempre é falado, né? O que uma mão faz, a outra não precisa saber, né? E a gente percebe que o senhor emprega isso, né? Eu tô falando até com mais propriedade, que talvez o senhor imagine, porque assim, foram pessoas que me trouxeram tantas informações sobre a vida do senhor, da vida que o senhor leva, sabe? Da forma com que o senhor ajuda as pessoas, né? Tanto colaboradores e até pessoas, né? Conhecidas que chegam, né? Igual na minha empresa, Elis, assim, eles são meus funcionários, mas são meus amigos. Então, na hora que precisa, por exemplo, a gente tem um grande plano de saúde na minha empresa, que é o Plastic, entendeu? Todo funcionário tem um bom seguro, entendeu? Amanhã, se ele tiver um acidente, uma coisa, se ele ficar parado, o seguro vai pagar ele. Então, tem muitos que já usaram esse seguro, entendeu? A empresa minha, ela dá participação do lucro da empresa, você entendeu? E a gente quer ver sempre o funcionário feliz. Porque se ele tá feliz, ele tá produzindo, entendeu? E tá feliz em casa, tudo, entendeu? A gente procura proporcionar isso na empresa e ser amigo do funcionário, entendeu? Entendi. Qual foi a decisão, assim, mais difícil que o senhor já tomou como empreendedor ou na vida também? Nessa caminhada, uma decisão que a gente sabe que situações, né, delicadas chegam e às vezes a gente precisa ter calma, agir com sabedoria. Em algum momento o senhor já teve que tomar alguma decisão assim delicada, mas que o senhor conseguiu contornar? O senhor possa comentar com a gente? Sim, eu lembro direitinho quando a gente tinha empresa e chegou um dia, começou a chegar as boletas do pessoal não pagar e eu fiquei muito apertado, eu e a Geni, falei assim, agora a empresa não tem como ir mais à frente. Mas, assim, parece que Deus é muito grande, né? E chegando no Bradesco, a gente encontrou um amigo, Gerson, ele falou, não, Gilmar, calma, vamos resolver isso, eu vou arrumar esse dinheiro para você aqui, vamos fazer isso, e fizemos, entendeu? Era a parte mais sufocante que foi da empresa que nós passamos, entendeu? Porque eu sempre fui muito pé no chão, hoje se você crescer, você tem que ter muito pé no chão, você tem que saber aonde põe o pé, entendeu? Muitos quebram porque faz muita quer ter uma coisa, quer parecer que é uma coisa, eu acho que não, a vida não é essa, entendeu? Acho que você tem um empreendedor, você tem que ter mais compromisso, mais responsabilidade, entendeu? Porque hoje são quase 90 pessoas que a gente tá dentro da empresa, entendeu? Então são 90 famílias, né? Entendeu? E então você tem que ter amor a essas pessoas, né? Muito carinho, né? A gente sabe que todos eles têm problema, que não tem aquele que não tem problema, né? Você tem que saber administrar esses problemas deles também, né? Então é isso. Então tem o empreendedor, mas também o lado humano, né, Gilmar? O lado humano. Eu acho que assim, hoje, graças a Deus, a empresa, a gente não tem nenhum funcionário hoje que ganha menos de R$2.639, entendeu? Não tem nenhum funcionário que ganha menos disso dentro da empresa. Então a gente fica feliz, entendeu? Com o crescimento, com o que vai crescer a empresa ainda, entendeu? Entendi, Gilmar. A gente fica feliz, né? Igual o senhor falou. Quando eu fui lá pro distrito, só achou que era grande demais. Grande demais. E com 6 meses ela passou a ser pequena, entendeu?
E aí começa-se, né? Hoje a empresa atinge todos os estados brasileiros, entendeu? É uma empresa nacional, né? Hoje a gente vende qualquer estado. 90% das entregas da empresa, a própria empresa faz. 90%. Quanto não faz com os caminhões próprios, faz com as terceirizadas. Mas 90% hoje é entrega lá no cliente. Se for lá no Pará, a gente faz a entrega. Certo. E o senhor está com 90 colaboradores? E o senhor pensa em crescer ainda mais? Como é que é a projeção? Hoje, Elias, a empresa é uma indústria que dentro dela tem 5 fábricas, entendeu? Ela tem uma fábrica de pó, ela tem uma fábrica de preparar de fruta, tem uma fábrica de despolpar fruta, é uma linha de fruta que despolpa hoje 80 toneladas de fruta por dia, entendeu? Nós começamos a entrar em recheios para barrinha de cereais. Então, para entrar agora nos caramelinhos, os caramelos para a área de saúde e com creatina também. Então a ProRege é isso, ela faz tudo isso que o senhor falou e hoje é apenas lá na Antigo Carburito, Retiro, ou aqui também existe outro ponto da ProRege? Hoje a empresa ela se foi toda para Mercedes, mas aqui está se surgindo uma fábrica de queijo parmesão. Entendeu? É o queijo parmesão. E tudo que o senhor fabrica por aqui, pro Brasil todo? Brasil todos, entendeu? Hoje as grandes empresas, todas são clientes da ProRege hoje. O senhor tem grandes parcerias tem grande parceria, nacional. Tem grandes contratos, entendeu? De parcerias, né? E crescendo, porque a gente está entrando em outras áreas, entendeu? Então a gente está crescendo bem. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir mais algumas pessoas que falaram um pouquinho mais sobre o Gilmar Lima. Oi, Elias, tudo bem? Uma satisfação estar falando com você, uma satisfação estar falando para os ouvintes aí da Sensação, e a satisfação é maior ainda por se tratar de uma homenagem a essa pessoa tão maravilhosa. Gilmar, você merece todas as homenagens do mundo, cara. Você que não mede esforço para ajudar o outro. O Gilmar, o Elias, ele sempre que tem a oportunidade, ele faz o possível pelos outros, e quando parece ser impossível, ele junta a capacidade dele, a determinação que ele tem com a fé que tem em Deus e faz as coisas acontecerem. Convivo com o Gilmar tem mais de 20 anos, desde o encontro de casais, e a gente aprende com ele todos os dias. Gilmar, você é exemplo para mim, exemplo para minha família, que Deus te abençoe, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Conheceu aí? O Vaguinha, um amigão nosso de ECC, e hoje ele é um colaborador da empresa. Ah, sim. Ô Gilmar, ouvindo esses áudios, como é que passa na cabeça do senhor, igual quando a esposa comentou um pouco da história, as netinhas falando, os netinhos, o filho? As grandes amizades, né? Que eu te falei no SCC, que a gente tem, entendeu? E Vaguinha é explicável de falar sobre ele, é uma pessoa sensacional. Ô Gilmar, teve algum momento na sua história que alguém te deu algum conselho que isso mudou algo na sua vida, o rumo da sua vida, algo assim? E o senhor tem esse costume também de aconselhar as pessoas que estão ao seu redor? Sim, a gente sempre a gente vê a pessoa, às vezes, algum momento, ele não tá indo numa linha reta, né? Aí a gente chama, conversa, entendeu? E eu sempre fui disso, entendeu? Eu tô vendo a pessoa da maneira, chamo, converso, e se a gente pode ajudar, entendeu? Então a vida é essa, né? Pedi pra Nicole continuar colocando alguns áudios, que a gente vai batendo mais um pouquinho do papo, porque muita gente manda no áudio por aqui. Oi, tio, boa tarde, tudo bem? Passando aqui para dizer o quanto você é importante para mim. Sua presença sempre traz alegria, muitos conselhos sábios e momentos que guardo com muito carinho. Obrigada por ser essa pessoa tão especial, que inspira, que protege, que faz a nossa família cada vez mais forte. Quero dizer também que Deus continue te abençoando com muita saúde, paz e muitas conquistas, realizando todos os seus sonhos. Te amo. Beijo. Deu pra conhecer a voz? Não. Qual que é esse nome aí? Volta aí. Tayana?
É a Tayana. A Tayana é lá do Hamburgo, Tatá, minha sobrinha, filho do meu irmão Gilson, da Meire, minha cunhada, quem eu adoro muito, entendeu? Meus irmãos. E Tayana, ela deu de pequenininha. Quando ela nasceu com uns probleminhas, entendeu? E eu sempre, o Gilson não tinha carro, eu que tinha carro e tal, e eu que levava ela no México. Então ela é do peito aqui, do coração. Vamos colocar mais alguns, Nicole? Depois a gente volta. Acho que meu pai não tem a dimensão do orgulho que sinto dele. Olhar para a trajetória dele é inspirador. Eu não consigo não olhar para trás e ver que um garoto que vendia sandálias e que passou por muitos altos e baixos conseguiu vencer e educar tanto a mim quanto ao meu irmão de forma exemplar. Eu não tenho palavras para agradecer pelo que ele é e por quem eu me tornei. Seu Cássio, né? Esse é o meu filho Cássio, né? Fez medicina, hoje é dermatologista em São Paulo, né? É um orgulho dele também ter meu filho Cássio, entendeu? Nossa senhora, Só tem 2 filhos? Tem 2 filhos. E tem o Dudu, que é de coração, né? Ah, sim. Dudu foi pra minha casa com 14 anos e ele é de coração. Que é o pai da Maria Flor. Me pediram para gravar algo para você e eu fiquei pensando, o que eu vou dizer para você, tio Gilmar, meu padrinho querido. Minha mãe sempre me conta uma história que diz muito sobre quem você é. Um dia em que ela te contou que estava grávida de mim, você ficou tão feliz, mas tão feliz, que pegou o telefone e contou para a família toda, cheio de orgulho. Eu vou ser tio. Antes mesmo de eu nascer, você já celebrava a minha vida. E essa alegria virou presença. Você sempre esteve ali. E o mais bonito, tio, é que você não é assim só comigo. Você é assim com todo mundo, sempre presente, sempre disposto a estender a mão. Você, meu tio, é um homem de muita fé. Uma fé que guia seus passos, que fortalece suas decisões, que inspira quem está ao seu redor. Sua fé não é só discurso, é exemplo, é prática e é testemunho. Então, o que eu posso dizer para você, tio? Eu digo obrigada. Obrigada por ter comemorado a minha chegada antes mesmo de me conhecer. Obrigada por ser presença. Obrigada por ser exemplo. Obrigada por ser esse homem íntegro, generoso e cheio de fé. Sobrinha, a Cíntia. A Cíntia. A Cíntia também é filho do meu irmão Neire, né? Com a Tereza, tia Tereza, né? Também Deus de pequenininha, antes de nascer, isso tudo que ela falou aí, entendeu? Só minha vida. A família do senhor, vocês são muitos irmãos? Eram 5 irmãos, eu perdi um irmão formado em Ouro Preto, em 1972, com 24 anos, chamava Marcoré, estudou, quando a escola agrícola tinha curso 8ª série, estudou e foi para Ouro Preto, fez um curso técnico, né? E trabalhando em Barão de Cocais, teve um acidente e ele deu um derrame cerebral. Então eu perdi ele com 24 anos, em 1972. Aí ficou a minha irmã, a Lúcia, hoje mora nos Estados Unidos, o Neire, meu irmão, que é o pai da Cíntia, e o Gilson, pai da Tayana. Da Tayana e do Thales. O Neire, meu irmão, e a tia Tereza é o Adriel, o mais velho, a Cíntia e o Iago. O senhor é um líder lá na ProRegi que é mais humano, é mais exigente. Como é que o senhor acredita que é a direção que o senhor tem na ProRegi? Tem um momento de ter o lado humano, mas também tem o lado que você ser exigente, né? Entendeu? Então tem hora que você tem que exigir, né? E a hora de que você tem que fazer a parte humana também, né? Mas assim, as qualidades que o senhor mais admira, o senhor mais espera num colaborador? Num colaborador, primeira coisa que ele tem de ter dentro da empresa é respeito, né? Um ao outro, que trabalha um com o outro. E dignidade também, né? Entendeu? E a parceria um com o outro dentro da empresa também, entendeu? Então eu acho assim, graças a Deus a gente é muito iluminado por funcionários, entendeu? A gente tem uma escolha
entendeu? A gente faz sempre uma escolha, não sou eu que a gente tem muito amigo, aí um chega, Gilmar, eu tô com uma filha para trabalhar, mas não pode ser assim. A gente tem de fazer e pegar sempre aqueles que estão melhores, né? Entendeu? Então é feito um selecionamento dentro da própria empresa. E quais qualidades assim que vocês observam para a pessoa estar no time da ProReg? Primeiro, a gente divulga a vaga, e essa vaga a pessoa tem de ter aqueles requisitos que precisa aquela vaga, né? Entendeu? Se for uma pessoa por laboratório, ela tem que ter um curso de química, uma engenharia de alimentos, entendeu? Um curso técnico de alimentos, entendeu? De química, né? Então depende o setor que vai pra gente. Sim. O senhor vai muito à fábrica, muito, acompanha de perto o trabalho todos os dias, ou uma vez na semana? Como é que é o dia a dia do Gilmar? O dia a dia a gente levanta às 6 horas, né? E passa uns evangelhos para uns amigos da gente, né? Para rezar, a gente reza, eu e minha esposa, o texto, todo dia, né? E dali a gente vai para a empresa. A gente vai a parte da manhã, volta para almoçar, volta a parte da tarde, e ali a gente vai em todos os setores, a gente olha todos os setores da empresa, a gente vê o que precisa, o que não precisa, entendeu? É isso. A empresa hoje, até falando assim, questão do local, é muito grande, né? É muito lugar para você poder passar, são vários trabalhos. É uma caminhada, né? Dentro da empresa. É uma caminhada que a gente faz dentro da empresa. Hoje lá dá para rodar de carro lá dentro. Hoje, pra gente trabalhar na empresa, a gente tem que ser através de radinhos, entendeu? Porque se você for deslocar, por exemplo, um funcionário num outro local, aí demora muito, nem trabalha, entendeu? Certo, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir mais alguns áudios, que aí a gente vai dividindo aqui durante a programação, e fica à vontade para comentar em cada um que chegar. Eu queria dizer para você falar pro Gilmar, o Gilmar é um grande amigo meu, você entendeu? Eu considero ele como meu irmão, porque o Gilmar, tudo que eu quero, eu tenho com ele, você entendeu? E ele é um cara muito bom e prestativo, ajuda muita gente, ele não divulga pra ninguém, você entendeu? Ele é um cara muito reservado, muito na dele, você entendeu? Um cara que batalhou pra chegar onde chegou, viajo muito com ele, tudo que ele precisa, ele me chama pra viajar com ele, então eu tenho que agradecer muito, ter uma amizade muito boa, que nós jogamos lá no América, você entendeu? Isso há 50 anos atrás. 50 anos atrás. Então, isso é uma coisa que não pode deixar acabar nunca, você entendeu? Eu agradeço muito a Deus de ter uma amizade com ele, você entendeu? Um abraço, fica com Deus. O Celinho, meu amigo de viagem pra todo lado, jogamos muito futebol junto, entendeu? Um grande amigo. Você acredita que eu achava que ele era irmão do senhor? Não, assim, ele é Sina Lima, tudo, mas não é nem parente, não, entendeu? Mas é um grande amigo, entendeu? Ele falou muito nos esportes, né? Eu sempre fui um apaixonado. Você sempre desde criança apaixonado com esporte assim? Sempre eu gostei de futebol, jogava num campinho do América embaixo, que tinha onde que é a piscina do América, tinha um campinho ali, a gente batia peladinha lá, toda tarde, saía da escola. Qual que era a posição naquela época? Eu sempre, naquela época minha que eu jogava futebol, a gente tinha sempre o ponta direito, o ponta esquerda falso, eu jogava mais assim, entendeu? Eu joguei no América muito tempo, né? Joguei em Tocantins, jogava para ir outros local que a pessoa vinha, quer jogar comigo lá, aí a gente ia. Joguei no Funil lá em Tocantins, joguei aqui na Igrejinha, muitos lugares, entendeu? Mas futebol é assim, né? A gente faz grandes amizades. Eu também fiz eu fiz aqui em Rio Pomba 16 torneios de futebol. A Copa Futebol de Rio Pomba, entendeu? Era torneios naquela época que a gente por exemplo, a gente fazia o quadro A e o quadro B. O primeiro quadro era o A e o segundo quadro B. Então, para todo mundo jogar futebol, então era 25 fichas, entendeu? 11 jogadores só podia jogar no primeiro, os 25 todos podia jogar, os outros 19 podia jogar no segundo quadro. Então era muito bom, entendeu? Nós fizemos 16 competições com a prefeitura. Todos os prefeitos que entravam e eu que fazia os torneios. Também participei muito tempo com a América, né? Essa escolinha que tem no América hoje, a escolinha do América hoje, eu que fiz ela em 2001.
Eu fui no Rio, busquei um núcleo do Vasco, né? Fiquei aqui quase 2 anos com o núcleo do Vasco, e depois do núcleo do Vasco, o Vasco não quis renovar mais, e nós começamos com a Escolinha do América em 2001, e hoje o Gilson Pipoca que comanda a escolinha, né? O Gilson Pipoca faz um grande trabalho na frente do América, né? Tá lá, a gente ajuda também um pouco ele também vai atrás de outros patrocinadores, né? E tá lá com a escolinha do América, tirando muitas crianças aí, que às vezes o jogador não vai ser um grande jogador, não vai ser nada, mas a gente tem de formar ele para ser um cidadão, né? Com certeza, nesse ponto que o senhor falou agora, de formação de cidadão, o senhor acredita que o esporte é algo que vem para transformar a vida de pessoas? Porque a gente vê tanto jovem, né, indo pro caminho das drogas, alcoolismo e tantas outras, né, formas que eles não deveriam caminhar. O senhor acredita ainda que o esporte ele consegue transformar realmente a vida das pessoas que estão ali? Sim, eu acredito muito no esporte, entendeu? E acredito muito no esporte, e acredito muito também assim, porque o esporte, o pai e a mãe tem que estar sempre por perto, entendeu? Por quê? Porque a criança, quando você vai para um campo de futebol, ele quer ter a presença do pai e a mãe vendo ele jogar bola, você entendeu? Então eu acho que ali tudo que precisa, o treinador tá ali, tem tudo perto para criança, e ele sempre você tem de acompanhar, porque o filho que, né, eu fui assim, entendeu? Eu tinha que ter meu pai perto vendo jogar bola, né? E eu sinto que a criança, porque às vezes tem alguns pais que mandam a criança para lá, mas não vai lá ver o filho jogar uma bola, entendeu? Não tá lá perto do filho. Então eu acredito assim que tem de ter. O esporte é uma pena que o América ele vai até os 15 anos só, entendeu? Ele precisava ir mais além, 16, 17, ter até sub-20. Parece que o Pombense agora está começando a fazer. Então tem de entrar mais o Pombense para melhorar isso mais, entendeu? Para pegar esse sub-15 sair do América e ir pro Pombense, entendeu? Para fazer esse intercâmbio de meninos e tudo, que eu acredito que o esporte hoje é uma saída nossa, entendeu? Mas o senhor pontuou num ponto muito importante, né? Que às vezes a pessoa tem até condições, faz tudo pro filho, mas não vai assistir. Não então, vai assim, ver. Da forma que o senhor comentou, tenho certeza que muitas vezes o senhor estava lá jogando bola e seu pai estava assistindo aquilo ali pro senhor, tenho certeza que ficou na memória. Ficou na memória, e eu assim, como eu mexi com muito esporte, com menino, com criança e até jovem, eu sentia que muitos daqueles que estão ali dentro sentia a falta do pai e da mãe perto, vendo ele jogar bola, entendeu? Eu sentia isso, eu via que os meninos, entendeu? Por mais que aí a gente convidava pai e mãe, às vezes não ia, e é que a criança sente a falta disso, entendeu? Então hoje é assim, que eu dou hoje um exemplo, que hoje o pai e mãe tem que estar perto do filho, entendeu? E o tempo voa, né? E o tempo voa. Porque às vezes é um momento que às vezes o pai e a mãe poderiam estar acompanhando, talvez quantos jogos ele vai ter durante essa caminhada aí no futebol. A pessoa já deixou de ir vamos falar que é 10, já são 9, né? E o pai e a mãe acabam não participando dessa vida no esporte, né? E ajudando também a levar o filho para o caminho do bem. E outra coisa, Elias, que eu quero dizer, que eu tive uma decepção muito grande no futebol. A decepção que eu tive, eu fazia uma Copa aqui sub-15, sub-14, sub-15. Eu trazia Botafogo, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Tombense, Grêmio de Porto Alegre. Então era 16 equipes, eram 4 chaves, entendeu? Eu fazia 2 chaves fora, que era Itamaraty, Cataguases, e fazia 2 em Rio Pombo. E as finais aqui, entendeu? Aí o que acontece? Nesse torneio eu pude fazer até, chamava Copa Minas Gerais Futebol. Ela era regularizada pela Federação Mineira de Futebol, entendeu? Ela saía no calendário da federação. Que bacana. Saía no calendário. Só que
em 2008, 2007 para 2008, eu tive um problema com uma pessoa que era um vereador na cidade. O que ele fez? Ele fez uma lei na cidade, porque na época tinha um torneio de férias em julho, e a Copa era em julho, mas a minha Copa, ela não atrapalhava o torneio, porque ela era de dia, entendeu? Ela era à tarde ou de manhã, e não tinha nada. Ele botou uma lei que você podia fazer qualquer esporte, futebol, qualquer atividade esportiva, só podia ser e também exposição, qualquer coisa, qualquer que tinha na cidade, tinha que ser só 2 dias nas férias, para não atrapalhar o torneio. Eu tive que acabar com a Copa. Entendeu? A Copa era quantos dias? A Copa era uma semana, ela começava do domingo ao domingo. Eu tive que parar essa Copa. Por quê? Ela podia estar hoje, ela está longe, porque a gente aqui dessa Copa surgiu muitos jogadores, entendeu? E esses jogadores hoje que são falados todos hoje no futebol brasileiro, passou em Rio Pomba, entendeu? Então nós vamos citar o Danilo. Tá no Flamengo hoje, jogou fora. O Danilo hoje é um ser humano excepcional, uma pessoa fora de sério, entendeu? Ele saiu da minha competição, entendeu? O Danilo de qual? Danilo que joga no Flamengo hoje. O Danilo saiu. Vou te contar a história do Danilo. O Danilo, ele veio, ele disputou uma Copa, a primeira Copa minha, pro time de São João Nepomucena. Uma escolinha de São João. Aí depois, no outro ano, ele disputou nessa São João, ele tinha 14 anos. Quando ele fez 15 anos, ele disputou pro Tupinambás, aqui em Rio Pomba. Aí o América Mineiro, vendo ele jogar, levou ele para Belo Horizonte, lá pro Santa Luzia, onde que era antigamente a sede da base do América. O Danilo foi para lá, ficou lá uns 6 meses. Aí depois de 6 meses ele veio embora. Ficou em Bicas e tal, que ele é de Bicas. Aí depois voltou, o Danilo retornou para o América de novo. E eu já tive a oportunidade de conhecer muito o Danilo, entendeu? O Danilo é muito amigo, entendeu? Eu trouxe o Danilo 2 vezes quando jogava no América, até em Rio Pomba, e o Pomba, o pai dele buscava ele aqui. E o Danilo ficou lá, disputou umas competições pro América, de repente ele foi pro Santos. Do Santos ele deslanchou, foi vendido pro Porto. Do Porto ele foi passando por muitos times. E o Tupinambás pegou ele pegou a base, né? Recebia toda aquela grana de base, o Tupinambás, entendeu? E ele ajudou muito aqui, então participava naquela época da Copa, junto com o senhor aqui em Rio Pomba. Ele disputou aqui em Rio Pomba, ele saiu de Rio Pomba. Nós temos hoje também o Maguinho, que é de Douros, do Turvo, também saiu de Rio Pomba, jogando pelo Palmeiras aqui, na época, pelo torneio. E tem o Alisson, muitas revelações. Né? E tem o Alisson, né? O Alisson, o que acontece? O Alisson começou comigo no América, na escolinha do América, ele tinha 5 para 6 anos. Entendeu? Quem era o treinador dele era o Isidoro jogou no Cruzeiro, jogou tudo. Depois veio ser o Expedito, ser o treinador dele. O Alisson tem um negócio que ele, quando fez 13 anos, ele disputou essa competição minha. E ele foi muito bem. E o Fluminense viu e pediu para me levar ele ao Rio. Eu levei ele no Rio. Levei o Douglas e levei um neto do Chiquinho Sapateiro, filho do César. E levei os 3. Só que chegou lá, só o Alisson que passou. Aí o Alisson tem uma história, porque aí ele ficou lá. Só que ele ficou 15 dias, ele começou a chorar. Entendeu? Ele começou a chorar. Aí o André Medeiros, que é o diretor da base, ligou para mim e disse: Gilmar, dá uma vinda aqui, pede a mãe do Alisson para vir aqui e tal. Aí levamos a mãe do Alisson lá no Rio de Janeiro. Chegou lá, o Alisson viu, matou a saudade, matou tudo, veio embora a mãe dele. Aí passou mais uns dias, ô Gilmar, vem aqui. Aí fui lá, trouxemos o Alisson fora. Aí o André Medeiros falou: Gilmar, leva ele. Isso era no mês de outubro. Nós levamos ele no final de setembro para outubro. Aí isso era outubro. Aí trouxemos, ele falou: chega lá, pede a mãe dele para ele deixar dormir um final de semana na casa de um colega, ou ele saiu para a cidade, dormir, para ele acostumar, porque ele não está acostumado a sair de casa. Então, né? A saudade batia. O que aconteceu? Chegou aqui o Gilson Pipoca, emprestou ele ao Bom Sucesso de Ubá. E lá em Ubá ele deslanchou. No retorno, ele fez 28 gols. 28 gols. Aí dali o Paulo pegou ele não voltou no Fluminense mais, o Paulo ficou com ele e tal. Aí ele foi treinar no Cruzeiro, depois foi jogar na Cabo Friense
e da Cabo Friense ele fez um teste no Cruzeiro e ficou no Cruzeiro. Hoje aí é um grande jogador, um grande caráter, grande pessoa, você entendeu? Só viu muitas revelações. Só viu boas revelações, grandes, né? Revelações. E tem muitos outros, né? Tem muitos outros que a gente, são tantos, né? Tem os que mais destacaram, os outros destacaram menos, né? Que história, né? À frente do futebol. E os que o senhor falou também, essa indignação, quem sabe talvez agora, é claro que o senhor, né? Agora está cuidando mais da saúde, da empresa, né? Mas quem sabe, né? Alguém que está assistindo ou desperte, né? Em alguém essa vontade de realizar, né? A Copa, né? Novamente aqui em Rio Pomba. A gente tem vontade de voltar de novo, entendeu? Mas hoje a idade não ajuda, saúde não ajuda, entendeu? Então isso não ajuda a gente. Hoje assim, a gente no esporte, eu ajudo muito o Pombense com disputa, o América lá, a escolinha, e agora a gente está criando uma escolinha lá em Mercedes. A ProRed patrocinou todos os uniformes, entendeu? Para a escolinha de Mercedes, entendeu? São 300 uniformes para 300 crianças, entendeu? E já está começando os treinamentos, já soube hoje que os treinamentos já começaram essa semana. Isso te dá uma satisfação de agora estando na ProRed, né? Da forma que está, e poder também ajudar, colaborar com o esporte? Sim, a gente colabora muito com o esporte, eu colaboro muito com outras entidades também, não é só esporte não. Mas entendeu? saber, né, igual o senhor gosta do esporte, saber que, né, o senhor pode contribuir para que outras pessoas consigam realizar o sonho de estar ali, de estar tirando, né, os meninos, né, de um mundo que não deveria entrar, colaborar para tudo isso, eu acredito que é uma grande satisfação. Sim, então graças a Deus você tem de colocar sempre as pessoas no bom caminho, né? Então é isso que a gente tem de fazer, né? Entendeu? E o que a gente pode fazer, a gente está disposto a fazer. Então, a gente hoje aqui, eu não gosto muito de falar não, entendeu? A gente faz tanta coisa, a gente faz para Deus, entendeu? É muita coisa, entendeu? A gente faz no dia a dia. No dia a dia, entendeu? Sim. Ô, Gilmar, vamos fazer o seguinte, vou ouvir mais alguns áudios aqui? Vamos. O senhor tá preparado? Falar de um amigo, não é falar de um amigo, é falar de um irmão. E o Gilmar é para mim a mesma coisa que se fosse um irmão, é um irmão que eu não tive. Gilmar é uma extensão da minha família. Gilmar é um cara prestativo, um cara reto, um cara correto, um cara bom, pai de família, um cara exemplar. Conheço o Gilmar já faz uns 30 anos, desde quando a gente mexia aí nos campeonatos rurais, em campeonatos municipais, que eu era doido com bola, né? Ainda sou, não jogo porque meus problemas de saúde não me permite. E o Gilmar sempre dominando muito bem essa parte aí com os campeonatos municipais e futebol. E o Gilmar, quando eu fui eleito vice-prefeito junto com o Fernando, criamos a Secretaria de Esporte e Lazer. O Gilmar assumiu a secretaria por 1 ano e meio. É muito fácil, tem hora falar do Gilmar, mas ao mesmo tempo é difícil, porque é uma vida construída com amor a Deus, com amor à família, com amor ao trabalho, com dedicação total. Só rezo e peço a Deus que dê muito tempo de vida longa para o Gilmar, muita saúde, muita paz, muita tranquilidade. Um abraço, Gilmar. Beijo no seu coração, meu caro, e tudo que há de bom e melhor nessa vida, que Deus te dê em dobro. Grande abraço. Dão é um grande amigo meu, entendeu? Nossa senhora, é um irmão meu, entendeu? E ele comentando dessa trajetória do esporte, né? Da forma também que o senhor é como pessoa, como ser humano, caráter, né? Da retidão. E isso é tão bom na vida, né? Quando a gente consegue seguir o caminho da retidão, porque fica tudo muito mais fácil. Às vezes naquele momento nem tanto, mas lá no futuro a gente colhe bons frutos, né, Gilmar? Sim, o Dalmo é uma pessoa assim muito corretíssima, muito direito. Dalmo entrou, foi ser vice-prefeito. Quem fez a ponte na época para o Fernando ser o prefeito da cidade, na época do Giovano Bahia, foi eu que fiz a ponte, porque eu que levei o Dalmo para ser vice do Dr. Fernando. Aí que surgiu a primeira vitória do Dr. Fernando em Rio Pomba como prefeito. O senhor também é um apaixonado pela política? Gosto muito nunca fui candidato e nunca quero ser candidato, entendeu? Eu gosto só muito gosta, mas não. Gosto muito de ajudar, entendeu? Assim, tem de estar bem, entendeu? O senhor nunca quis colocar seu nome à disposição, não? Nunca. Não penso em ser. Mas o pessoal pedia. Gilmar, o que dizer de sempre você? O Tony Mota, ele já quis me lançar na política há muitos anos atrás.
Mas eu nunca pensei, nunca tive essa... O que o senhor falou para ele naquela época? O senhor lembra? Quem que é? Quando ele te convidou, o que o senhor falou naquela época para ele? Aí eu falei com ele que eu não tinha vontade de ser candidato e eu ajudava ele na parte de esporte, e realmente eu fui ajudar ele na parte de esporte, entendeu? Lá, que eu não tinha vontade para ser político, entendeu? Eu nunca tive. Gosto de política, entendeu? Gosto de fazer política, entendeu? Então, mas ser candidato, não. Tá certo. Vamos ouvir mais alguns áudios, que tem bastante aqui, Gilmar. Então, Elias, o Gilmar, rapaz, é que a pessoa, né, e não tem nem o que comentar, né? Eu tive um problema de saúde muito sério, entendeu? O Gilmar me deu todo o apoio, né? E não ele, como a família dele, como o Caio, como a Geni, né? Considero o Gilmar demais. Era como irmão, uma pessoa muito maravilhosa, tanto faz ele como a família, entendeu? Tem o Cássio também, né? O Cássio é uma pessoa extraordinária, é um médico de São Paulo, menino muito bom também. Eu só tenho a agradecer ele. Eu fiquei internado aí, problema de anemia, que eu dei anemia muito forte, perdi 80% do sangue, né, do meu corpo, tomei 2 bolsas, e se não fosse ele, hoje eu tava debaixo da terra, pra ser sincero, entendeu? Uma pessoa extraordinária, tanto faz ele como a família. Considero o Gilmar, pra mim é tudo. Depois de Deus é só o Gilmar mesmo, entendeu, Elias? Pra mim ele é tudo, na minha vida, e na vida da minha família também. Minha mãe trabalhou muitos anos pra eles, cozinhando. Nossa senhora, gostava muito da mãe dele, ele sempre fala da minha mãe até hoje, né? Um abraço, Elias. Então, Elias, o Gilmar, rapaz, é que a pessoa, né? Já vamos ouvir nos outros. Quem que é esse mesmo? Esse é o Chiquinho. O Chiquinho trabalha comigo já tem uns 35 anos para 40 anos, ele trabalha como pintor comigo. É um grande amigo meu, gosto demais da conta, entendeu? É uma pessoa que a gente tem, assim, a minha família em si, todo mundo tem ele como irmão, como, entendeu? Uma pessoa muito fantástica dentro da vida da gente, entendeu? Entendi. Gilmar, se o senhor pudesse voltar no tempo, com a experiência que o senhor tem hoje, com tudo que o senhor já passou, com a bagagem que o senhor carrega, o que o senhor falaria para o Gilmar lá na juventude dele? Eu falaria assim, é difícil de falar, né? Porque cada etapa da vida da gente tem um momento, né? Entendeu? Mas tem muita coisa assim que da época de esporte, por exemplo, que eu arrependo muito, entendeu? Assim, na vida de esporte, por certas atitudes até que a gente fez, entendeu? Que assim, futebol, eu gostava tanto de futebol que eu me transformava, assim, entendeu? Eu transformava em outra pessoa, entendeu? Na hora que eu vi, eu já fiz. Então, e a gente não pode ser assim, entendeu? Então, isso eu tinha vontade de esquecer esse passado meu, entendeu? Que eu tinha. Qual conselho, então, que o senhor daria pro Gilmar lá dos 20, 30 anos? O conselho que dá é que você tem que pensar bem, né? Naquilo, as atitudes que você faz e tal, né? Entendeu? Então, é momentos, né? Então, que às vezes, na hora que você vê, você já tomou aquela atitude, né? Que você vê, opa. Mas fica o conselho para os jovens, né? Que estão iniciando. O conselho do jovem é que o jovem tem sempre ter, como é que diz? Ser reto nas coisas que faz, entendeu? Ser bom filho, tá sempre presente na vida da família, né? Que o mais importante do hoje de um ser humano é estar presente na família, né? Igual eu tenho minha família, a gente tá sempre presente, eu, meus irmãos, a minha alegria tá no meio do meu sobrinho e do meu irmão, entendeu? E com tanta responsabilidade agora, né? Uma empresa grande, e como é que você consegue ter tempo assim para dedicar também à família? Eu dedico muito à minha família, entendeu? São as pessoas que eu adoro muito, entendeu? Minha irmã tá chegando agora sexta-feira dos Estados Unidos, entendeu? Vai ficar uns 30 dias com a gente, entendeu? E a gente sempre faz festa junto, eu faço questão de fazer todo ano um Natal na minha casa com a presença de todos os meus sobrinhos, meus irmãos, entendeu? Da minha família, entendeu? Então minha família é tudo pra mim, entendeu? Família é base, né, Gilmar? Tem mais áudios que a gente vai soltando todos agora, porque a gente já está chegando na reta final aqui do nosso bate-papo, porque assim, o negócio tem que ser bom para depois voltar, né? Ficar sempre com aquele gostinho para poder contar mais história, para eu voltar outra vez aqui e bater mais papo com a gente. Gilmar, conheço o Gilmar desde quando eu jogava no América aqui em Rio Pomba.
tinha meus 12 anos, 11 anos, e sempre que acabava o treino, ele também jogava, sempre que acabava o treino, a gente ia pra casa dele, Dona Bezinha, a mãe dele, tratava a gente muito bem. E sou Silvio, o pai dele, gente muito boa. Conheço a família, enfim, conheço a família de Gilmar toda, irmãos, irmãs. O Gilmar tem uma equipe que trabalha com ele muito boa mesmo. Eu presto serviço para ele, gosto dele, sou amigo dele de carteirinha. De vez em quando me convida para ir para casa dele assistir o jogo, que ele é botafoguense doente, toma um café com ele lá. A Geni tem o prazer que a gente vai, a esposa dele, faz um café pra gente. Ele tem uma família, nossa, é tudo para ele. Ele tem o Cássio, que hoje é médico em São Paulo, conceituado. Tem o Caio e a Geni, que são um pau pra toda a obra lá. Tanto a Geni, esposa dele, como o menino dele, o Caio. Então é pessoa ótima, tá? Só tenho que agradecer e Deus dá muita saúde para eles. Esse é o Zé Lúcio. Zé Lúcio é um grande amigo de futebol há muitos anos, desde a idade de 12 anos de futebol. É um grande amigo meu, entendeu? Então a gente tá sempre presente um na vida do outro, entendeu? A gente percebe que o futebol, né, desde que o senhor fez amizade, carregou essas amizades até o momento. É muita amizade do futebol, muito grande, entendeu? Tem muitas pessoas que às vezes não era nem para ter passado na vida da gente, mas mais de 60%, 80% são pessoas muito bacanas, entendeu? A gente fez muito grandes amizades e essas grandes amizades fez eu crescer muito, entendeu? Na minha vida, pelas amizades. Você pega um pouquinho de bom de cada um e você vai longe, entendeu? Sem dúvidas. Vamos ver mais alguns? Vamos ver mais alguns aqui agora. Durante anos eu ouvi o nome Gilmar da Prorege, sem, no entanto, conhecê-lo, né? No meio de laticínios, durante as visitas aos congressos de laticínios na cidade de Juiz de Fora, no Instituto de Laticínios Campo Torres, sempre ouvia falar o nome dele. Julho de 2022 eu tive a oportunidade de apertar a mão dele e em janeiro de 2023 iniciamos uma parceria, o Gilmar com o filho dele, o Caio, né? E assim, foi uma grata surpresa para mim, que tô há tantos anos no mercado, né? O tê-lo conhecido, mesmo que tão tardiamente, né? Pena que isso não aconteceu antes. E os motivos são uma pessoa íntegra, uma pessoa humana demais, correta, uma pessoa que põe seus colaboradores, todos que estão ao seu redor em primeiro lugar, é uma pessoa que participa de tudo dentro da empresa, desde quando ele iniciou até os dias de hoje. Tive a oportunidade de estar ao lado dele em um momento difícil em que ele agiu de maneira racional, lógica, humana, para poder fazer com que todos que estão ao seu redor pudessem sentir essa segurança na pessoa dele. E tive também a felicidade dele me aceitar aí, tanto na empresa quanto no seio da sua família, e me chamar de amigo. Pelos 3 anos de convívio junto aí, eu considero o Gilmar um grande amigo. É uma daquelas pessoas boas que a gente encontra na vida e que deveria durar por muitos anos mais, porque faz bem a quem está ao seu redor. Durante ano. Tem mais alguns, Nicole, pra gente soltar? Esse é o Luiz. Luiz é um grande amigo agora nosso, veio trabalhar, entendeu? É um grande amigo meu, entendeu? Tem uma parceria com a Prorege. Tem uma parceria com a nós, nos recheios de doce, né? Que bacana. Tem mais alguns, Nicole, pra gente soltando? Elias, tô passando aqui para deixar um recadinho pro Gilmar. Fala para ele que ele é muito importante na minha vida. Apesar de ser funcionária dele, eu sei que eu sou filha dele também, igual ele fala. São 12 anos de convivência. Aprendi muito com ele, vi muitos sonhos sendo realizados dentro desses 12 anos. Eu sei que ele, Geni e Caio, é uma família que eu tenho, né? Uma família extra que eu posso contar com eles. E eu queria deixar aqui o meu muito obrigado por tudo, agradecer por essa consideração que eles têm por mim e falar para ele o quanto que ele é importante na nossa vida. Ele é muito querido e para ele nunca desistir dos sonhos dele, porque muita coisa ainda tem para acontecer. Não, essa é Natália. Natália sempre diz que é minha filha que eu não tive, entendeu? Ela trabalha na área de vendas, né? Então eu gosto muito dela, considero como filha minha. Trabalha atualmente lá na Prorege? Trabalha na Prorege já tem 12 anos. 12 anos. Tem os mais antigos lá, tem quantos anos de casa? Eu tenho um que tem, Deus quando começou a Prorege, que é o Manuel. O Manel veio, ele é da Paraíba, ele estava em São Paulo. Quando ele veio trabalhar, foi o primeiro funcionário.
E ele tá comigo até hoje. Ele viu a empresa crescer, entendeu? Cresceu junto comigo. E hoje a filha dele, a Mariana, ela trabalha na área de desenvolvimento. Também na ProRégio? Também na ProRégio. Entendeu? Ela que desenvolve todos os produtos hoje da ProRégio, é a Mariana. Ela formou em tecnólogo em alimentos, né? Fez um mestrado e hoje ela que a área de desenvolvimento, ela que coordena tudo. O senhor consegue falar um pouquinho pra gente onde ainda o senhor sonha em chegar com a ProRégio? Hoje a ProRégio, eu espero ela acabar de toda essa porque a empresa hoje ela tem 5 indústrias, então a gente já está movimentando 3 para 4, então eu espero acabar todos esses que tem dentro da empresa funcionar, né? Que é uma engrenagem, essas engrenagens todas funcionar para a gente dar uma alavancada a mais, entendeu? Eu acredito que é o ano nosso de a gente alavancar mais, entendeu? Este ano né? Graças a Deus a gente não teve crise, a pandemia fez a gente crescer muito, que é a área de alimentos, né? Entendeu? E as grandes parcerias que estão começando a conhecer ProRégio, né? No mercado hoje. Ok. Temos mais áudios? Tá vendo que eu tô deixando... Elias, sabe, Narciso, tudo bem? Tudo bem. Eu sou sobrinho emprestado do Gilmar, sou marido da Cíntia, e o que eu tenho para falar dele? Exemplo de caráter, exemplo de homem. É uma pessoa que veio de baixo, um professor que conseguiu criar, né, uma empresa que é referência. E ainda mais, em situações bem particulares, eu vi uma pessoa totalmente resiliente, calma e ao mesmo tempo um marido e um pai implacável na defesa de sua família. Então o que eu tenho para falar é o seguinte: se vocês não têm um exemplo de pessoa para seguir, sigam o Gilmar. Esse sim é o exemplo de homem. Fale. Não tô conhecendo esse. Esse é o Salve. Salve, né? Sávio, esposo Salve, da Cíntia. Isso. O esposo da Cíntia. Grande sobrinho meu que eu ganhei, uma pessoa muito bacana, muito boa, entendeu? Muito trabalhador, entendeu? E eu fiquei muito feliz quando eles começaram, ele mais a Cíntia, né? E hoje, graças a Deus, eles estão muito bem, entendeu? Muito felizes os dois. E eu me sinto mais feliz do que eles ainda. A gente vê essa felicidade, né? E percebe, né? Que os familiares, os amigos, né? A forma que eles, né? Direcionam a palavra pro senhor. O que te traz orgulho da trajetória do senhor durante todo esse período, seja no esporte, seja na vida escolar, seja na ProRégio, empreendedor, empresário, nos grupos, né? Que o senhor sempre participou e participa, né? Da igreja. O que te traz orgulho dessa trajetória? O orgulho que eu tenho é a pessoa que eu sou. Eu nunca quis ser mais que ninguém, entendeu? A vida que eu tenho, assim, hoje, graças a Deus, assim, financeiramente, graças a Deus, eu tô muito bem na vida, assim, entendeu? Então isso não é nada, assim, a pessoa que tá do outro lado, tem muito dinheiro, não, dinheiro não vale nada pra vida, entendeu? Na hora que você precisa dele pra saúde, ele não vale nada, entendeu? Então a gente tem que ter muito pé no chão, saber administrar isso, entendeu? Não ser mais do que os outros, que ninguém é nunca mais do que os outros, que a gente vai tudo pro mesmo lugar, entendeu? Isso é o simples mais possível viver, entendeu? Viver para meus netos, né? Eu tenho 3 netos, né? Tem a Maria Flor, eu tenho o Theo e tenho o Henrico, entendeu? São meus amores da minha vida, a minha nora que é fantástica, a Maria, entendeu? Qual que é o mais bagunceiro dessa turminha aí? Qual que é o campeão da bagunça? O Theo não é fácil, não. O Henrique também não. A Maria Flor é uma flor minha, ela é filha ela é neta de coração, entendeu? Seu Gilmar, se eu pudesse me falar aqui em poucas palavras, talvez, e para os ouvintes que acompanham também no FM, para os amigos e amigas também nas redes sociais, qual que é o legado que o senhor espera deixar na vida do senhor? Eu praticamente falar de mim mesmo é difícil, mas eu acho que graças a Deus eu cumpri todas as minhas metas que eu quis, entendeu? Você se sente realizado? Eu me sinto realizado porque sempre eu sonhei ter uma coisa, entendeu? E sempre que eu sonhei, eu tive essa coisa minha. Eu sempre queria ter uma certa coisa. Aí eu
tive minha coisa, eu tive. Deus me deu esse prazer de eu ter, entendeu? E sempre sonhei, e sempre acreditei, e sempre tive, entendeu? E sempre isso, entendeu? Então O senhor acredita que os sonhos que o senhor teve, eles realizaram e talvez numa proporção até maior? Sim, muito maior do que aquilo que eu pensava. Porque eu era um menino aí na rua, era um qualquer. Todo mundo vê, era um qualquer, entendeu? Então, aí, de repente, a vida proporcionou uma escalada grande pra mim, entendeu? E graças a Deus eu soube levar essa escalada, entendeu? Muito simples, muito humilde, muito pé no chão, e eu soube dominar isso na minha vida, entendeu? O senhor acredita que foi Deus que direcionou, que fez essa estrela brilhar dentro do senhor e chegar até onde o senhor chegou? Acredito muito em Deus, acredito muito na Lola. Eu sou devoto da Lola, ela já realizou coisas na minha vida, você entendeu? E eu acredito que eu sou muito, hoje que eu sou através muito da Lola, você entendeu? Sou muito devoto dela. Tem algo em específico aqui que o senhor possa talvez comentar? A minha cirurgia, ela intercedeu para mim na hora da minha cirurgia, tenho certeza absoluta, entendeu? Por tudo aquilo que eu passei. É tanto que eu tive um probleminha agora, recente, uns 2 anos atrás, para 3 anos. E eu apanhei eu mexi numa casa que eu comprei perto da minha casa lá, e no desmanchar eu peguei aquela poeira, e aquela poeira me deu uma pneumonia, me deu febre. Aí eu fui até o Dr. Cláudio, aqui em Rio Pombo, médico, né? É muito amigo, vou lá no Dr. Cláudio. Aí o Dr. Cláudio olhando, mandou fazer uma chapa. E nessa chapa, detectou, ele falou: Gilmar, eu tô engraçado, você não tá com pneumonia, você tá com uma manchinha branca no pulmão. Era bom você procurar um pneumologista, e eu vou passar uma tomografia pra você fazer, e você leva lá no pneumologista. Aí peguei, fiz a tomografia, levei no pneumologista. Chegou lá no pneumologista e falou assim: Gilmar, olhei isso aqui, você não tem nada a ver no pulmão, você tá com uma manchinha branca no coração. Era bom você procurar o seu cardiologista. Procurei meu cardiologista em Juiz de Fora, ele olhando a tomografia, disse: Gilmar, é engraçada, tem 40 anos que eu sou cardiologista, eu nunca vi isso no coração de uma pessoa. Você tá com um cisto atrás do coração. Se você procurar qualquer médico, qualquer coisa aqui em Juiz de Fora, você não vai conseguir nada, porque ninguém conhece isso. Você vai ter que procurar São Paulo. Aí fui em São Paulo, lá na Beneficência Portuguesa, procurei um médico lá, o médico mandou fazer uns exames, mandou fazer uma cintilografia, que é um exame simples, e fazer uma ressonância do coração. Vim em Juiz de Fora, fiz no Monte Sinai. No Monte Sinai eles deu não concluso, porque eles não concluíram esse cisto, não sabia, não conhecia isso. Aí fui para São Paulo de novo, aí eu fui pro Einstein, lá no Einstein, em São Paulo. Aí, através do Dr. Fernando Bacal, ele me fez um punhado de exame dentro do hospital, do Einstein, né? E fez um diagnóstico e virou só, eu já teve 2 que já passaram por aqui, mas não é igual o seu. O seu tá atrás do coração, é o primeiro que aparece, entendeu? E a gente vai ter que tirar esse cisto. Aí vim para casa, marcaram o dia da cirurgia, fui para São Paulo, doutor Fábio Gaiotto, que era o médico cirurgião. Aí foi para Beneficência, me internaram, aí deu outra passagem da Lola comigo. Porque na hora que eu tava, na hora de fazer a anestesia, a pessoa começou a me perguntar de onde que eu era. Eu falei que era de Minas Gerais. Ele falou assim: a minha namorada é lá de Minas Gerais também. Eu falei assim: que cidade que você é? Eu sou de Rio Pomba. A minha namorada também é de Rio Pomba. A minha namorada é de Rio Pomba. A minha namorada, ela falou teu nome. A namorada dele, a mãe da namorada dele era a sobrinha da Lola. Ela estava intervindo de novo na minha vida lá na Santa Casa. É tanto que eu cheguei a fazer um cateterismo e ia fazer a cirurgia. Deus botou a mão para não fazer a cirurgia, porque a cirurgia fizesse eu não tinha chance nenhuma.
entendeu? A minha chance hoje grande é fazer um transplante. E hoje eu estou numa fila de transplante, entendeu? Então eu faço todo o acompanhamento, vou todo mês em São Paulo, de mês ou de 2 em 2 meses, e estão indo pela vida, entendeu? Aí você não fez essa cirurgia da retirada, não? Não fiz a cirurgia da retirada, porque eu não posso tirar. O que acontece? O médico, o Dr. Fábio, falou que quando eu fiz a minha cirurgia cardíaca, a ponte safena, foi tirada uma radial no meu braço. E essa radial, ela fica por fora do coração. Que se eles me abrirem, eles têm de cortar o osso e pode ir nessa radial e cortar ela. Então não pôde. E também as minhas artérias estão finas. Eu não posso fazer isso, entendeu? Então a única coisa que eu quero fazer é o transplante. Então eu faço o acompanhamento hoje no Einstein por causa desse transplante. Tá certo, obrigado, tá, por compartilhar um pouco mais da história do Gilmar Lima aqui na Sensação FM. E o senhor fica, né, à vontade, porque os microfones vão estar abertos para a gente conversar um pouco mais em uma outra oportunidade. Mas foi um prazer conhecer um pouco mais da sua história e poder passar também a história desse camarada que é professor, que é empreendedor, um apaixonado pelos esportes e hoje que é um grande empresário que gera, né, um bom encadeamento positivo para nossa região. Então, nosso muito obrigado, tá, por ter aceitado o convite e por estar aqui com a gente contando um pouquinho da sua história, Gilmar. Eu só agradeço você, a Nicole que está perto da gente, convido vocês para estar presentes lá na empresa, conhecer a empresa, tomar um café com a gente lá, um suco, entendeu? Fazer parte um pouquinho lá, ir lá, entendeu? Conhecer um pouco da empresa, a gente faz questão disso, entendeu? Vamos então sim. A gente tá aberto para isso. Agora a gente combina de lá. Não, mas eu espero você lá, de coração, tá, Nicole? Tá bom? Então Como eu falava, você passava por ali, né? Eu conheço bem o caminho dali. Então minha esposa assim, lá de lá. Me sinto muito feliz de ter me convidado. Lembro você pequenininho lá em Silverânia, filho do meu grande amigo Oswaldo Vadinho, né? Grande vereador, você entendeu? Sempre sonhei ele ser prefeito de Silverânia, mas Vadinho, né? É uma pessoa extraordinária. Seu pai foi em Silverânia, era um ser humano fantástico, cortava cabelo de graça das pessoas, era uma pessoa sensacional, entendeu? Só ajudou o próximo dentro de Silverânia. Então, me sinto o prazer de estar perto do filho dele aqui na Sensação, você me entrevistando. Foi muito obrigado por vocês, entendeu? E todo mundo que está assistindo, agradeço muito e tamo aí, para tudo que vocês precisarem, a gente tá aí, Gilmar Lima tá aí com vocês. Tá certo, Gilmar Lima da ProReg, foi o bate-papo, né, desse final de semana. Muito obrigado a você que acompanhou por aqui nas redes sociais, você que acompanhou também no FM. A gente conta também com a parceria da Padaria Vololita, um abraço para todos, tá? Da Padaria Vololita, que sempre traz aqueles quitutes maravilhosos, e se você quer experimentar um sabor de verdade, Padaria Vololita, aqui em Rio Pomba, bem pertinho do hospital. Fiquem todos com Deus, a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau, gente.